Santo ao Senhor, glorificado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, grande é o nosso Deus, maravilhoso, glorioso, excelso, sublime Senhor das nossas vidas. Graças te damos, Senhor, te rendemos louvores, honras, exaltação, nos humilhamos perante a sua face por quem tu és, Senhor, porque tu és grande, excelso, aleluia. Senhor, nosso Deus, obrigada, graças te damos por este dia, por este momento precioso, e meu Pai, que estaremos aqui lendo a palavra, sendo instruídos, edificados, exortados, Pai, e também, meu Senhor, querendo, meu Pai, viver, Senhor, praticando, viver exatamente aquilo que o Senhor nos ensina, que o Senhor nos tem, meu Pai, exortado. Em nome de Jesus, Senhor, vai abrindo os nossos corações e mentes. Vai, Senhor Jesus, agora limpando de tudo aquilo que não te agrada. Desde já fazemos um novo concerto, uma nova aliança, a reconciliação, e aqueles que desejam, meu Pai, fazer pela primeira vez a sua oração de entregar a sua alma para o Senhor, confessando-te, Senhor, como Salvador de suas almas. Eis aqui, Pai, nós pedindo perdão de todos os nossos pecados e transgressões. Perdoa e lava-nos com o seu sangue que justifica, purifica, que liberta, que salva. Senhor Jesus amado, recebe, meu Pai, neste momento, o nosso pedido de perdão, de agradecimento, de louvor ao teu nome. Senhor, confessamos-te somente que tu és o único, Senhor, e Salvador das nossas almas. Por isso, meu Pai, diante deste céu, desta terra, do inferno, de todas as testemunhas, meu Pai, que estão na escuta, nós declaramos que somente Jesus é o Senhor e Salvador. Por isso entregamos corpo, alma e espírito ao nosso único e suficiente Salvador e Senhor Jesus Cristo. Confirma, meu Deus, o nosso nome no livro da vida. Confirma, Jesus, neste momento, em nome de Jesus. Glorificado seja teu nome, Senhor Jesus. Aleluia, glórias a Jesus. Em nome de Jesus, Pai, confirma, Senhor, para o grande dia, Senhor, do arrebatamento, Senhor Jesus, em que nós, meu Pai, a tua igreja, estamos, Senhor, aguardando. Em nome de Jesus, estaremos subindo todos juntos, Senhor, firmados com esta palavra, Senhor, que nos alimenta diariamente, que nos traz vida, Senhor. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Que a irmã Cíntia Carvalho, estaremos lendo hoje a leitura bíblica deste dia, em Daniel capítulo 6 e capítulo 7, os dois capítulos, para a glória de Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. Pegue a sua Bíblia, pare este momento é dedicado especialmente ao nosso Deus, para ouvir a sua voz, em nome de Jesus, e obedecer. Aleluia, glória a Deus. Daniel na cova dos leões. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino, a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel,
se não a procuramos contra ele na lei do seu Deus. Não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Versículo 6. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou esta escritura e edito. Versículo 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Versículo 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei, no tocante do mandamento real: porventura não assinaste o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, por espaço de 30 dias, e não a ti, aleluia, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei, disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração. Versículo 14. Ouvindo então o rei, o negócio ficou muito penalizado, e a favor de Daniel propôs dentro do seu coração livrá-lo, e até o pôr do sol trabalhou por salvá-lo. Ouvindo, versículo 15, então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel dos seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de músicas, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste. E falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus.
E ordenou o rei. E foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz seja multiplicada. A paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam. Aleluia. Perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até ao fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. E livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro o Persa. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos ler agora o capítulo 7, dando continuidade. A visão dos 4 animais simbólicos. Tá a sandália, Maria Laura. Aqui, ó. Filha. Glórias a Jesus. Filha, aqui, ó. Sandália. No primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia. Sai, deixa o filho, sai. Vem pra cá. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu combatiam no mar grande. E 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asa de águia. Eu olhei, glórias a Jesus. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em pé um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te e devora muita carne. Depois disso eu continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também esse animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 pontas. Perdão. Estava eu considerando as pontas. Eis que entre elas subiu outra ponta pequena, diante da qual 3 das pontas primeiras foram arrancadas, e eis que nessa ponta havia olhos, como olhos de homem, e uma boca que falava grandiosamente. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como a limpa lã. O seu trono, chamas de fogo, e as rodas dele, fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então estive olhando, por causa da voz das grandes palavras que provinha da ponta. Estive olhando até que o animal foi morto, e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado pelo fogo. E quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia, foi-lhes dada a prolongação de vida, até certo espaço de tempo. Versículo 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado o domínio,
e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino único que não será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me espantavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e pedi-lhe a verdade acerca de tudo isso. E ele me disse e fez-me saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e possuirão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro e as suas unhas de metal, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. Versículo 20. E também das 10 pontas que tinha na cabeça e da outra que subia de diante, da qual caíram 3 daquela ponta, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Versículo 21. E eu olhava, e eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Até que veio o ancião de dias e foi dado juízo aos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Disse assim: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. E quanto às 10 pontas, daquele mesmo reino se levantarão 10 reis, e depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Aleluia. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Mas o juízo estabelecer-se-á, e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. E o reino, e o domínio, e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui findou a visão. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantavam, e mudou-se em mim o meu semblante, mas guardei essas coisas no meu coração. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Glória a Jesus. E até aqui. Louvado seja o Senhor, dos capítulos que nós lemos. Capítulos estes maravilhosos, espetaculares, admiráveis, magníficos. Quero dizer, magnífico é o poder e a ação do Senhor. Aleluia. Nós vemos aqui, irmãos, o nosso irmão profeta Daniel. O homem que se tornou grande na terra. Não exaltado, né? Não realmente que ele viesse se engrandecer dele mesmo. Mas como nós lemos aqui no capítulo 6, onde fala ali da punição, da cova dos leões, para aqueles que se ajoelhassem e clamassem ao seu próprio Deus, né? E Daniel também aqui representa, irmãos, a figura de Jesus. Jesus também não tinha como, pela inveja dos fariseus, dos saduceus, porque ele também ele tem esse espírito excelente, ele é a sabedoria, e então ele se destacava no meio dos fariseus ali, das pessoas, como Daniel também. Eles realmente, aqui nós vemos que ele se destacava. E olha, algo interessante, eu estou fazendo essas leituras com 2 Bíblias, e as 2, elas são Revista Corrigida, Almeida Revista Corrigida, e, perdão,
E a diferença é o ano que elas foram publicadas. A mais recente é desse ano, de 2023, que eu comprei. E a outra, eu não sei, mas ela é a mais antiga. Essa que eu estou lendo, que eu li agora com vocês. E já de início eu estava aqui, antes de começar realmente a leitura, já nos primeiros versículos, eu fiz uma comparação e uma pesquisa. Podemos ver que aqui no início fala que Daniel, ele, na Bíblia mais antiga, que é a que eu li agora, fala que ele se distinguiu. E já na Bíblia deste ano, né, fala que ele sobrepujou. Ou seja, eu fui analisar se essas duas palavras eram sinônimos, ou seja, elas tinham o mesmo significado. Distinguir é algo, como fala, é se destacar. Né, ali realmente, deixa eu ver se eu estou aqui ainda a palavra, glórias a Jesus. Então, distinguir, no caso aqui de Daniel, está referindo-se realmente que ele se destacava, ele era realmente admirável por conta desse espírito excelente. Foram aqui 120 presidentes que iriam ajudar o rei, né, ali no seu reino, na administração. Mas ele era realmente o que se destacava, ele é que ficava mais em evidência, não? E aqui a Bíblia nesse ano de 2023 é a mesma Almeida corrigida, revista e corrigida, mas está falando que ele sobrepujou. E eu fui ver se as duas tinham o mesmo significado, irmãos, coisa assim mínima, mas que faz diferença. Sobrepujar é fazer realmente de tudo para ficar em evidência. Deixa eu ler aqui. Louvado seja Deus. A gente está na leitura bíblica, também estamos aprendendo também acerca de palavras. É um estudo, irmãos, da palavra de Deus. Né? Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez acerca das traduções. E aqui, sobrepujar, o que significa sobrepujar? Diz assim, segundo a palavra, né? Segundo a Bíblia, diz que dominar, obter vitória. Eu tinha lido antes aqui. Então, é como se, para a gente, depois vocês confirmam, né? Vocês também procurem pesquisar, se vocês tiverem interesse, qual é a diferença dessas duas palavras. Elas são parecidas assim como sinônimos, ou seja, tem o mesmo significado, mas é uma coisa mínima que faz a diferença entre elas duas. Sobrepujar. Daniel, ele não fazia de tudo para se aparecer. Sobrepujar é dominar ali, no caso, é também crescer, é estar em vantagem, mas só que Daniel, aqui na Bíblia desse ano de 2023, que também é revista e corrigida, Almeida Revista e Corrigida, o que dá de entender? Qual foi o meu entendimento nessa sobrepujar? Ou seja, como se ele disputava estar em evidência mais do que os outros, que os 120, que os 119, porque ele era então eram 120 presidentes, então ele era, então é como se ele disputasse, que ele quisesse aparecer, entre aspas, ele se esforçasse, guerreasse contra os outros, querendo realmente se engrandecer no meio dos outros. Mas olha só como é realmente, irmãos, existe uma diferença do que sobrepujar. E aqui na outra Bíblia, a mais antiga,
Almeida Revista e Corrigida, fala que ele distinguia, ou seja, é algo normal. Por quê? Porque ele tinha um espírito excelente. Ele era cheio de sabedoria, mas não ele usava isso para disputar entre os presidentes. Irmãos, aqui, o rei Dario, ele fez uma seleção. Ele realmente escolheu estes homens para ajudar ele no reino. Filha. Então, ele não precisava, ele não podia ficar guerreando contra os outros presidentes se eles estavam na mesma guerra, se eles estavam com uma mesma missão. E ele não precisava se esforçar, irmãos, porque o Espírito Santo já estava na vida de Daniel. Ele não precisava forçar a barra para ficar em evidência. Então veja a diferença de sobrepujar e de distinguir. E as duas Bíblias são Almeida Revista e Corrigida. É isso que eu falo para os irmãos, o entendimento. Porque enquanto uma fala que ele sobrepujava, ele realmente dominava, é como se ele tivesse que se esforçar para se destacar. Não, ele se distinguia, como diz a leitura a Bíblia que nós lemos, ele se distinguia por quê? Porque ele orava, ele tinha comunhão com Deus, e ele não tinha essa preocupação de ser melhor que os outros, ele não precisava, era igual Cristo. Cristo não precisava provar que ele tinha sabedoria, ele não precisava realmente convencer os homens que ele tinha uma sabedoria, que ele está em evidência, em destacar, ele não precisava, é algo normal do Espírito Santo. Daniel também. Então vejam, meus irmãos, como é perigoso algumas palavrinhas, elas parecem ter o mesmo significado, mas uma palavrinha apenas, ela pode distorcer. Nós precisamos ter este cuidado. Depois vocês vão ver, vão pensar realmente como eu pensei. Disse, não, deve ser também um sinônimo, né? No caso, sobrepujar, né? E distinguir. Distinguir é realmente algo natural. Aqui no caso de Daniel foi algo natural. Ele não precisava se esforçar, irmãos, para estar realmente querendo ser maior que os outros, não. Era algo natural do Espírito Santo, normal do Espírito Santo. E o interessante que nesta palavra, que quando foi feito o decreto, olha só, irmãos, olha que coisa linda. Quando ele ouviu o decreto do que eles fizeram ali, como também procuraram Jesus, assim como Jesus, eles não deram evidência. Eles continuaram sendo os mesmos servos. Daniel continuou sendo o mesmo servo. Não fez diferença alguma. Mas Daniel, se você fizer isso, você vai ser jogado na cova dos leões, você vai morrer, rapaz. Para ele não fez mudança alguma. Não fez diferença alguma. Ele continuou orando as 3 vezes ao dia, tendo a sua comunhão com Deus, ou seja, o verdadeiro servo de Deus, mediante as guerras, mediante as lutas, as perseguições, as traições, as pelejas, pode se levantar o inferno, pode se levantar todos os inimigos contra nós, nada muda, porque o nome disso é segurança no Senhor. Segurar-se na palavra do Senhor. Eu sei o Deus que eu sirvo. Irmãos, vejo que não era somente Daniel que era seguro do Deus que ele servia. Olha que coisa linda, o próprio rei Dario. Ele já sabia quem era o Deus de Daniel. Ele ouvia e ele testificava, mas ele precisava de fato e verdade servir ao Deus de Daniel. E ele mesmo falou: vai, Daniel, clama ao teu Deus que é vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Olha a fé do rei Dario. Não precisava se esforçar, irmãos. Nós não precisamos, irmãos, se aparecer. Nós não precisamos convencer o homem. Nós não precisamos provar para o homem o Deus a quem nós servimos. Não, irmãos, eu digo da forma realmente forçada. Se eu fizer uma coisa eu tenho que mostrar. Se eu fizer uma coisa para Deus eu tenho que convencer, eu tenho que falar que Deus é na minha vida. Não é necessário. Não é necessário, porque o Espírito Santo está na nossa vida.
As nossas obras, os nossos frutos, o nosso bom testemunho, às vezes a gente nem precisa nem abrir a boca. Já fala por nós, igreja. E olha a segurança de Daniel. Irmãos, era um decreto para morte, para matar. E eu posso até aqui imaginar aqui uma coisa, que esses leões, de repente os demônios poderiam ter realmente ali, opa, esse que a gente queria comer, era esse que a gente queria destruir, né? Os demônios talvez iriam ali fazer com que os leões viessem realmente saborear a carne de Daniel. Porque eles sabiam que Daniel era um homem de Deus. Era apenas, eu estou falando isso, é claro que a Bíblia não relata, é algo que você pode até achar assim, mano, isso não tem nada a ver, mas eu fico imaginando. Não é pecado imaginar, né? No caso, eu estou falando aqui de forma realmente natural, sem malícia alguma, mas infelizmente os anjos de Deus, eles frustraram os planos dos demônios ali que estavam rodeando os leões. Olha, vai vir uma carne, que é essa carne aí que a gente quer realmente dilacerar, é a que a gente guerreia mais, é o nosso troféu. Então, leões comem com muito prazer, não deixe nem o ossinho inteiro. Talvez os nossos inimigos, os demônios, também pensem assim. Mas só que o Senhor, quando Ele vê que é servo fiel, Ele ordena aos seus anjos, como Ele fez, para fechar a boca dos leões. Opa! Infelizmente não vai ter banquete de carne excelente. Não vai ter. Vai ser frustrado. Vai ser frustrada os planos de Satanás, Não vai haver banquete. Não vai haver. Enquanto nós estivermos seguros do Deus a quem nós servimos. Enquanto nada mudar, vai acontecer mais lutas, vai acontecer mais pelejas, mais traições, mais coisas difíceis. O Senhor em todas vai estar conosco, em todas vai livrar, mas somente para aqueles que são como Daniel. Eu vejo Daniel tranquilo quando ele ouviu este decreto. Eu vou entrar para minha casa, vou continuar minha oração. Opa! Acabei de ler aqui que realmente vão jogar na cova dos leões. Ah, mas espera aí que agora é a hora da minha oração. Espera aí que agora é a hora da minha leitura bíblica. Eu tenho que ler, eu tenho que orar. Ah, não vou fechar não a janela, porque eu quero olhar para este céu, contemplar o meu Deus quando eu estiver orando. Aleluia. E eu sei que eu vou ver aqui realmente a manifestação do Senhor. Então nada muda para um crente verdadeiro, para um crente seguro na palavra de Deus, que tem comunhão com o Senhor, nada muda, mesmo que seja decreto de morte, mesmo que aconteça tudo o que acontecer de desgraça pela permissão de Deus. Ele é seguro do seu Deus. Ele conhece, ele tem intimidade com o Senhor. E assim nós devemos ser, igreja. Louvado seja Deus. E nós vemos aqui que tudo foi mudado. Então a tua e a minha segurança como servos, verdadeiros servos de Deus, que não se abala por nada, por nenhuma luta, continua na normalidade do Espírito, continua sendo tudo natural, nada muda. Eu estou sangrando, está doendo, eu perdi isso, fechou as portas. Opa, agora é hora de orar. Agora é hora da minha oração, agora que eu tenho que orar. Depois eu me preocupo com essas coisas. E ele até esquecia. Eu creio que até ele esqueceu do decreto. Glórias a Deus. É claro que eu estou somente falando aqui de mim mesmo. Mas é assim que nós vivemos. É assim que nós acordamos. É assim que nós terminamos o nosso dia vencendo. Confiando plenamente no nosso Deus. Não mudando a nossa intimidade com o Senhor. A hora de orar é hora de orar.
A hora de ler a palavra, a hora de ler a palavra. A hora de jejuar, de pregar, de buscar a face, se humilhar. Ninguém pode interromper. Aleluia. A oração de um homem e de uma mulher de Deus. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. E realmente, irmãos, olha o que aconteceu no finalzinho aqui do capítulo 6. Olha o que o rei fez. O líder, o homem que era realmente ali, estava em evidência pela sua autoridade como rei Dario. É assim que Deus faz. Ele coloca realmente, ele pode usar quem ele quer. Eu sei que ninguém dá nada para Daniel. Daniel, ele é ali no seu cantinho, ele busca o seu Deus, ele continua sendo realmente excelente ali, distinguindo, sendo admirável entre os demais. E ele queria colocar Daniel como realmente aqui à frente, né, ali de tudo. Louvado seja Deus. Então eles ficaram com inveja, né? E vai aparecer muitos desses irmãos para tentarem nos derrubarem, igreja. Infelizmente, ao invés de se unirem a nós, como foram os 120 presidentes, então era para ser 120 unidos. Eles vão querer nos derrubar, vão querer provar que nós estamos se exaltando, que nós estamos em desobediência a Deus. Vai levantar-se pessoas, irmãos nossos, que era para estar unidos conosco, guerreando o mesmo lado, servindo ao mesmo Deus, irmãos, indo contra o mesmo adversário. Vai levantar-se irmãos assim, que vão querer dizer, vão querer provar para os outros, provar para o rei, provar para o pastor, provar que Deus não é na nossa vida. Eu falo por mim, eu falo para a glória de Deus. Eu sou uma Daniel. Eu sou uma Daniel. Irmã, está se exaltando, não é isto. Eu procuro realmente a não estar em evidência, eu não preciso provar, eu não preciso mostrar, eu não preciso me aparecer. Irmãos, Deus nos conhece. De repente, as pessoas ali nunca mais te viram, como no meu caso. Às vezes não vou para a casa do Senhor. Não aconselho ninguém de deixar ir para a casa do Senhor, não. Algumas vezes realmente não vou, né? É algo comigo e Deus. E o Senhor me dá a oportunidade. Me dá a oportunidade mesmo que os outros venham dizer: essa irmã nem congrega, essa irmã nem está aqui com a gente, essa irmã não faz isso, essa irmã não faz aquilo. Mas só que Deus conhece o meu coração. Ele sabe que se Ele me chamar para dar uma oportunidade, eu sempre falo para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Quem sabe da minha comunhão é o Senhor. Irmãos, para a glória de Deus, aonde eu estiver, não é que eu peço para o Senhor vir me chamar, não. Eu não peço de ninguém para pregar, não, irmãos. Eu não peço realmente, eu não preciso me aparecer. Eu não preciso mostrar que Deus é na minha vida. Eu não preciso. Eu sou uma Daniel, eu falo isso com muita convicção. Porque é isso que Deus tem feito na minha vida, porque eu tenho comunhão com meu Deus. Minha irmã, você está falando agora, você está se aparecendo. Não estou me aparecendo, eu estou testificando essa certeza que Daniel tinha. Que ele orava, buscava ao Senhor, que Deus usava ele porque ele tinha comunhão com o Senhor, era ele, Deus e ele, no seu particular. Deus conhece o seu verdadeiro servo, e eu falo isso com muita convicção. Eu posso estar onde for, eu me disponho. A diferença é essa, não é para me aparecer, não é que eu me disponho. Eu falo: eis-me aqui, Senhor. Não tenho condição alguma, não tenho sabedoria alguma, não tenho, Senhor Deus, experiência alguma, mas o Senhor que eu sirvo tem tudo. E nós precisamos ser como Daniel. Nada abala a nossa fé. Nós vamos ser distinguidos, sim, mas é algo natural do Espírito, não algo realmente forçado. Tem que provar, tem que falar que você ora, tem que falar que você faz. Não precisa. Deixa o Espírito Santo falar por você, irmãos. Deixa operar, não disputa com ninguém. Não vale tentar mostrar que você tem mais serviço, mostra mais obra na tua igreja, no teu ministério, aonde for. Não precisa você querer estar em evidência, não precisa. Porque nós estamos lutando do mesmo lado, igreja. Nós servimos ao mesmo Deus. E guerreamos contra o mesmo adversário. Não é em favor de placa, não é em favor de ministério,
mas em favor do reino de Deus. Não se preocupe, deixe fazer os decretos que quiserem, deixe. Quantas vezes, irmã Cíntia, eu já ouvi chamada de falsa profeta, até falar do diabo. Aleluia! Eu não preciso estar em evidência, eu não preciso provar para o homem. Então, irmãos, você está falando com uma dos Daniéis, e eu estou falando aqui pelo Espírito Santo com muitos Daniéis também que estão aqui. Então tenha esse espírito excelente. Não deixe que nada abata a tua fé, a tua comunhão com o Senhor. Nem um decreto de morte, nem inveja de ninguém. Ore por aqueles que invejam você. Ore por aqueles que oram com oração contrária. Para Deus tirar a cegueira dos olhos deles. Para que eles se unam a você, irmãos. Para a gente estar no mesmo exército. Eu não peço para o Senhor puni-los, não. Mas aqui nós vemos que o próprio rei mandou jogar. Ele já tinha certeza, ele conhecia Daniel. Ele conhecia o Daniel, o Deus do Daniel. Eu digo de ouvir falar. Depois ele realmente serviu o Deus verdadeiro de Daniel, de andar com ele. E ali foi. Tá aí, irmãos, olha o que aconteceu. Infelizmente, foram todos massacrados. Por que a Bíblia detalha que os ossos, aleluia, como diz aqui, foram esmigalhados? Por que Deus fala sobre isso? Por que Deus falou dessa forma tão detalhada? Ossos humanos, carne, filhos e filhas, a família toda é destruída. É que Deus faz como Ele quer. A consequência para aqueles que se levantam contra o servo do Senhor. Então, se você é contra mim, irmãos, irmã, pastor, missionária, se junte a mim em nome de Jesus. Vamos continuar guerreando. Aproveita o teu canal, vai pregar a salvação. Vai pregar a unidade do povo de Deus. É tempo de nós estarmos unidos. Não perca tempo orando contra a vida da irmã Cíntia, tentando realmente provar que a irmã Cíntia está errada, que a irmã Cíntia ela é falsa profeta, ela é contendeira. Não perca teu tempo. Não perca teu tempo com essas questões. Isso é semente do mal, é de divisão. E Deus não se agrada, irmão e irmã. Nós precisamos estar do mesmo lado. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te perdoo, eu te libero perdão. E me perdoe também. Naquilo que eu me exaltei, eu sou muito falha. Eu peço perdão. Se eu me exaltei, se eu falei da minha carne, da minha emoção, algo, eu peço perdão em nome de Jesus, mas vamos estar do mesmo lado. Foram 120 presidentes para ajudarem o rei no seu reino, e nós também somos estes presidentes, esses representantes do céu que precisamos estar unidos em favor do nosso Rei Jesus, em favor do reino dos céus, igreja. E não levantar com decreto, não levantar com calúnias, com falso testemunho contra os nossos irmãos. E aquilo que o Senhor falar para nós entregarmos para o nosso irmão, entregue porque Deus ainda tem misericórdia sobre eles. Aleluia, louvado seja Deus. Eu sei que nós também temos o capítulo 7 da visão dos 4 animais, mas hoje nós ficaremos realmente aqui falando a respeito de Daniel na cova dos leões. Então não se preocupe com a cova. Não se preocupe com os 219 outros presidentes que talvez estão com inveja de você. Eu acho que se eles fossem mais íntimos de Daniel, eles estariam unidos. Se eles realmente conhecessem Daniel como Dario, o rei Dario, eles se uniriam a Daniel. Eles veriam que Daniel realmente é um homem de Deus. E não realmente, se eles falassem assim, Daniel, a gente pode orar com você, a gente pode participar, as coisas seriam muito diferentes. Daniel não proibiu ninguém, Daniel nem fechava a janela. Ele nem fechava a janela, ele queria, irmã, será que ele estava se aparecendo? Não era necessário. Nada mudou na vida de Daniel, ele sempre orou com a janela aberta. E realmente, ali, isso foi proveito para eles olharem, verem que Daniel estava de joelhos. Aquilo ali foi planejado, não foi algo natural.
natural, já era hábito de Daniel orar com a janela aberta. Então, não foi necessário. Eles viram, pela permissão de Deus, ali viram que Daniel estava orando. Eles precisavam ter a certeza, na verdade, que Daniel estaria orando. Eles tiveram a certeza. Mas eles também tiveram a certeza do Deus de Daniel, a quem ele servia. Eles entenderam que realmente este Deus de Daniel é verdadeiro. Mesmo eles ali realmente sendo julgados, a pena de morte, sendo esmigalhados seus ossos com toda a sua família. Mas eles, antes de morrer, eles viram que Deus de Daniel é verdadeiro. Assim como o rei Dario. Então Deus quer usar a tua vida, Daniel. Deus quer usar a tua vida, irmã Daniel, para mudar a sentença, para provar que Ele é Deus poderoso, sem você abrir a boca. Aliás, só abrir a boca para glorificar a Deus, para continuar nas suas orações. Então continue nas suas orações. Deus muda toda uma sentença, Ele muda todo um reino. É isso que vai acontecer na tua família, na minha família, irmãos. Vamos fazer isso na nossa casa. O nosso povo vai servir o mesmo Deus que nós servimos. Creia tão somente. Vamos fechar a boca para a discussão, para realmente ir contra os nossos familiares, contra o nosso próximo. Vamos fechar a boca para isso. E vamos abrir a boca do coração das orações constantes, guerreando contra o adversário nosso verdadeiro, que são as trevas. Em nome de Jesus. Amém. E que Deus abençoe com esta palavra desta tarde, deste dia, desta noite. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém. Que, se Deus permitir, estaremos nossa próxima leitura bíblica, se Jesus não voltar. Receba esta palavra do teu coração e continue, Daniel, orando. Eu vou continuar orando. Eu vou continuar buscando o Senhor, porque eu estou muito ocupada conversando com meu Deus. Então você também esteja muito ocupado conversando com seu Deus, fazendo o que ele se agrada, porque não dá tempo de a gente ficar olhando para essas coisas, irmãos. Vamos estar no mesmo lado do exército, vamos estar adorando o mesmo Deus de Daniel. Amém? Deus abençoe a todos, fiquem todos com a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.